tá gravando. E também o que eu vou fazer, compartilhar a minha tela, tá? Compartilhando. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui na minha tela. Chat de dúvidas, eu vou estar tentando ler aqui sempre. Caso exista alguma dúvida pertinente, eu vou liberar o acesso ao voice da pessoa e a gente tenta conversar por voice, tá? Caso eu não consiga entender digitando, tá? Bom, primeiramente, o que a gente precisa para começar a estudar o Blender? A gente precisa do programa do Blender, que eu vou baixar ele aqui, porque faz todo sentido eu instalar ele com vocês, vendo isso ao vivo, tá? E eu tô baixando essa versão aqui, que é a 4.3.2, que é a versão que tá estável dele. A gente já tá na 4.4, que é beta ainda, tem vários probleminhas. Mas a 4.3.2 é a mais atual, a versão mais atual do Blender, e é essa que eu vou trabalhar durante essa aula, tá? Todo esse curso vai ser feito nessa versão aqui, tá? Eu vou instalar ele, tá? Sem muito grilo, ele não tem nada, ele é tipo um freeware, então é de graça, você não precisa se cadastrar nem nada. Caso você queira fazer alguma donate pro site do Blender, perfeito, vai da sua consciência. Terminar de instalar ele, né? Beleza, terminei de instalar, tá? Eu vou executar ele aqui, tá? Mas como que eu tenho vários Blenders no meu computador, provavelmente quando eu colocar para executar ele não vai abrir o Blender certo. Então a sua máquina sempre vai abrir o Blender que você usou durante a última vez que você abriu o programa, tá? Então eu tenho várias versões aqui, a última é 4.3 e eu vou executar ele agora. Tá, enfim, não aconteceu. Tá, beleza, que ótimo. Quando você inicia o Blender, a primeira tela que aparece é a tela que você vai escolher os botões, tá? Que não apareceu aqui, que eu achei que ia aparecer de alguma maneira, mas não apareceu. Mas não tem problema, tá? Ela vai perguntar assim, qual botão que você quer utilizar para selecionar. Ele fala qual botão, o left ou right, né? E eu vou mostrar aqui como que é, tá? Era para ter mostrado na reinstalação, mas não tem problema. Interface, input aqui, KMIPS aqui, ó. Ele vai aparecer essa janela ou parecida com ela, e aí ele vai falar assim, ó, qual botão que você quer utilizar, left ou right, tá? A gente utiliza o right, tá? Por mais que ele venha setado left, provavelmente quando você ver essa tela vai estar no left, tá? Mas você sete pro right, por quê? Porque as versões do Blender antiga usava esse comando aqui. Então se você usando o Blender atual com o right, né, seleção right, você consegue lidar com os Blenders antigos caso precise retornar alguma versão antiga, tá, do programa. Beleza? Então a tela não apareceu para mim, eu peço desculpas, eu vou até ver se eu consigo abrir outro Blender aqui. Talvez um Blender nada a ver, 4.1, deixa eu ver se ele aparece. Tá, não parece porque eu já executei ele, tá? Então 3, não vou ter. Então beleza, tô utilizando aqui o Blender. Esse daqui é a primeira tela que você inicia o Blender, você vai ver isso daqui, todos esses comandos e botões. Calma lá que não é tão difícil de entender como é que funciona, tá? Primeiro, vamos aos nomes das coisas. O que você tá vendo, essa tela cinza com essas três coisas, é chamada de cena, tá? Tudo que tá dentro dessa tela é uma cena. E quando você abre o Blender, você inicia com um cubo, que é um mesh ou objeto, tá? Que é esse daqui. Você inicia com uma luz, que é um spot de luz, que é isso aqui, tá? Essa bolinha é um spot de luz. E você inicia com uma câmera, tá? Que é isso aqui, a câmera, você vê. Então, esse é o padrão do Blender, ele sempre inicia dessa forma, tá? Tudo que está dentro desse cinza aqui, né, dessa área, é chamada de workspace, não, de cena, pode ser área de trabalho também, workspace.
Mas é só isso que você precisa saber por enquanto. Na próxima aula eu vou ensinar um pouquinho sobre manipulação de objetos e hoje eu vou focar só na interface do Blender e explicar o que é cada coisa aqui para você já começar entendendo o que é o que, tá? Depois disso a gente tem aqui para baixo, ó, que eu consigo subir, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui, quando eu ver essas duas setinhas, eu consigo subir para cima. Isso daqui é uma timeline, tá? É uma linha do tempo que é feita a animação e várias coisas com isso aqui, tá? Cada número aqui é um frame, tá? E ela tá indo até 250, só que a gente geralmente não utiliza muito eles para fazer modelagem. Então, tipo, é uma área que você pode simplesmente esconder, tá? Beleza, temos a nossa cena, a nossa timeline. Aí aqui a gente vai ter essa área aqui, ó, e é o controle da cena. Bom, para quem lida com Photoshop é muito simples. Sabe quando você tem as camadas, que você tipo agrupa as coisas? É a mesma coisa que o Blender, área de camadas, mas aqui é cena, tá? Eu posso vir aqui deletar tudo por aqui, ó, tá vendo? Sem todo problema, ficou sem nada na cena, tá? Eu vou dar vários Ctrl Z aqui. Voltar tudo. Aqui embaixo, logo aqui embaixo, a gente vai ter um painel que é o painel de propriedades de tudo do Blender. Tipo assim, tudo que você tá vendo vai ter opção aqui. Aqui você vai conseguir mexer, por exemplo, com a gravidade. Você fala o quanto é de gravidade. Várias opçõezinhas chatas que eu não vou me focar na aula de hoje e nem muito na parte de modelagem. Eu não vou ficar me focando muito nisso daqui porque sinceramente a gente só usa duas opções aqui. A gente usa material, tá? E modificador. Então é só isso que eu uso na minha vida, essas duas áreas aqui, ó. E não tem nada aqui basicamente, né? Enfim, isso aqui é importante você saber que existe, mas pode ignorar totalmente isso aqui se você estiver começando agora, tá? Beleza? Passamos o que para nossa cena? A gente tem uma timeline que é autoexplicativa. A gente tem aqui o agrupamento da cena, que tudo tá aqui, tá? E temos propriedades chatas aqui, tá? Beleza, toda essa parte aqui. Eu pulei aqui as toolbars aqui de cima, porque isso daqui também é coisa de autoexplicativo, né? Bom, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 botões que são botões do programa, que é para salvar, para exportar, para pedir ajuda, né? Para você, enfim, mexer nas preferências do programa, tá? Caramba, eu acho que eu tava falando. Tá mudo. Quanto tempo eu tava mudo? Eu bati a mão no mouse. No mouse não, no microfone. Que 1 minuto, amor. Uns 40 minutos. Tá. Segundo, minuto. Desculpa, é que eu esbarrei aqui no microfone, ele tem sensor, tá ligado? Então, enfim, eu não Tava lembro na que parte de preferências lá em cima. Na parte de preferências lá em cima. Aqui? Isso. Uhum. Eu falei que essa barra nada mais nada menos que todas as barras que a gente tem em programas de exportar, salvar, selecionar, editar, entrar em preferências, onde eu troquei o jeito que eu seleciono meu mouse aqui em K-Beans, tá? Com Ragged, parte de renderização e ajuda, tá? Depois disso, eu falei que a janela do Blender ela é totalmente customizável, que você consegue esticar, aumentar, esconder, né? Esconder, colocar aqui para baixo, né? Porque você tem que deixar da forma mais confortável possível. Aí eu falei que passando aqui dessas toolbars, tem aqui essas outras opções que são nada mais nada menos que áreas já configuradas para determinada coisa. Por exemplo,
A layout, que é quando a gente entra, a gente tem a timeline e a cena, que é padrão. Só que se eu trocar por modelagem, a gente vai vir para uma área que não tem a timeline, tá mais limpa e o objeto já está em modo de modelagem, né? Que a gente modela vértice a vértice. Vou explicar isso na próxima aula, tá? Mas o certo é tá assim, ó. A única coisa que vai mudar dessa janela layout para modelagem é que aqui não tem a timeline, tá? E eu posso eu posso splitar aqui, tá? 3D. Eu posso join para baixo, tá? Eu posso configurar a minha janela do jeito que eu quiser, tá? Esse é o legal do Blender. Você configura toda a workspace. Então a gente tem uma layout, que é que entra. A gente tem a de modelagem, tá? A gente tem a de esculpir, que também é uma modelagem, só que ela é uma modelagem tipo... Isso aqui tá com poucos vértices, né? Então não vai dar. Uma modelagem tipo de massa, né? Que é chamada modelagem clay. Aí aqui a gente tem uma modelagem tipo clay, né? A gente vai ter editores de UV para abrir malha, tá? Que é uma área para você editar UV. Temos uma área de pintura de UV, tá? Mas como que eu não tenho textura aqui, não tem como pintar. Aí a gente tem uma visualização realista do material, do objeto, né? A gente consegue colocar brilho, deixar transparente ou não, tá? Essa shading serve para isso. A animação é uma área só para fazer animação, já pré-configurada para você animar. Renderização é que você renderiza, né? Aqui é a imagem renderizada. Composição, aqui é para você montar composições, tá? E geometria em nodes é tipo modelagem pré-procedural, que você faz criando nodes, né? Que são lógicas de programação, né? Adicionando aqui para você fazer uma modelagem tipo que eles falam procedural, com bastante coisa. Tipo, você vai fazer um cinema, em vez de você colocar cadeira a cadeira, você usa essa área, você coloca várias cadeiras assim em sequência, tá? Então essa área de geometria nodes é para fazer coisas procedurais. E script é para você modelar em Python, que eu não sei como é que faz isso, tá? Isso aqui para mim é Deep Web, tá? Quem faz isso, tipo assim, tá num grau de loucura, tipo, muito acima da minha. Mas existe isso aqui dentro do Blender, tá? Você modelar com script, tá? Voltando à área de layout, tá? Bom, primeiramente, tá? Aqui é tudo customizável. Se vocês repararem, do lado de cada janela vai ter tipo um quadradinho bem minúsculo aqui com o desenho do que a coisa representa. Por exemplo, quando eu clicar aqui, ó, eu tô vendo a área 3D, tá vendo? Mas eu poderia jogar a timeline aqui, ó. Tá vendo? Eu troquei para timeline. Mas aqui o certo é o 3D, tá? Eu vou abrir um novo para poder demonstrar melhor. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora, e isso vai ficar de exercício para vocês, tá? Aproveita que isso aqui tá gravado para vocês pegarem a 15 minutos da aula, tem um exercício, tá? Quando eu clicar aqui, tipo, passei o mouse por cima da bordinha, virou essa setinha com dois lados. Se eu clicar com o direito, eu consigo splitar isso aqui. Splitar é dividir. Eu consigo splitar ou na horizontal, tá? Que fica duas. Ou eu consigo splitar na horizontal ou na vertical. Na vertical para cima, horizontal é deitado. Então eu fiz aqui uma loucurinha. Eu criei várias janelas de timeline, tá? Mas eu gostaria de colocar uma 3D aqui. Eu gostaria de colocar uma de UV Editor aqui. E sei lá, e deixar a timeline aqui. Configurei da melhor forma possível. Ficou uma bosta, mas assim, vai de gosto do jeito que vocês querem. Então, o exercício é simples. Você vai ter que splitar alguma janela, trocar aqui para outro tipo de visualização, tá? E a gente tem todos esses tipos de visualização aqui quando você clica nesse quadradinho, tá? Beleza, você pode colocar qualquer uma aqui e você fica fuçando o que você acha, tá? Só que a 3D é de modelagem. E depois você vai ter que limpar tudo isso aqui. Como? Clicando com o direito e você vai join
a área que você quer juntar. Tipo, o Ragged é pro outro lado aqui. Então ela vai juntar pra cá, tá? Eu não conseguiria dar Join Ragged aqui. Consegui também, caramba. Aí aqui que eu vou fazer? Eu vou dar um Join DOM. E aqui eu vou dar um Join DOM aqui pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha. Safe, isso é tranquilinho para você aprender a manipular a janela e entender que, por exemplo, essa janela de propriedades, ela chama propriedades. Se eu clicar aqui sem querer e trocar ela, tá? Eu vou vir para a janela de composição da cena, mas ela é a janela de propriedades. Por que disso? Porque muitos dev kit que vocês veem pelo Second Life vêm com essas janelas escondidas, tipo assim, tem nada, tipo assim, eu já peguei dev kit que veio assim, tá ligado? Sem propriedade nenhuma, né? Aí você vai ter que ter o trabalho de cortar aqui, né? E nessa janela você vai ter que colocar o outline, né? Que no caso é a composição, essa daqui é propriedades. Então saber brincar e tipo configurar, puxar para lá e para cá, tá? É o primeiro exercício, é a primeira coisa que você tem que aprender, tá? E eu só ensinei sobre interface. E por incrível que pareça, a interface do Blender, a interface, é só isso, tá? Não tem mais nada que vocês precisem saber assim de coisa. Eu não ensinei manipular, eu não ensinei mexer na câmera, tá? Mas eu vou passar um pouquinho sobre isso porque a aula tá muito curta. E eu falo assim, pô, acabou agora, já era, foda-se, amanhã a gente vê, tá ligado? Sexta-feira, né? Não ficaria legal, né? Mas eu vou falar um pouquinho de como que eu mexo nessa área aqui, tá? Na minha cena, tá? Mas primeiramente eu vou ter que abrir um arquivo, tá? E vamos ver se ele vai abrir. Ele não abrir. Beleza, abriu. Temos aqui um mouse, tá? Então eu vou exemplificar algumas coisas com esse mouse aqui e também fica gravado para vocês, tá? Tirei o Fast Orientation. Eu tenho um mouse aqui, isso é um mouse, tá vendo? E isso aqui é um teclado, tá? Por padrão, quando você aperta o scroll do mouse, que no caso seria essa rodinha aqui. Opa, ficou meio merda. Essa rodinha. Opa, ficou meio merda. Isso aqui. Essa rodinha aqui, ó. Tá vendo? Quando eu aperto ela, eu consigo girar. Né? Eu consigo girar a coisa, tá? Se eu rolar ela para trás e para frente, eu aproximo, tá? Então, quando eu aperto, eu giro. Né? Eu mexo o meu mouse, eu tô girando. Quando eu rolo para frente, ele vai para frente e para trás. E quando eu seguro o Shift, esse botãozinho aqui, ó, esse botão aqui, ó, tá vendo? Shift, né? Segurei Shift e o scroll, eu ando pro lado pro outro, soltei o Shift, eu giro, rolei pra frente e pra trás, tá vendo? Esses daqui são os comandos únicos que vocês vão usar para fazer modelagem aqui dentro. Vai ter muitas outras coisas que você, pô, consigo locar aqui, tal, que eu vou ensinar na próxima aula de manipulação, tá? Então, pra gente aprender legal o Blender, a gente vai ter que dominar comandos de atalhos, porque aqui a gente pode ignorar basicamente muitas coisas aqui desses tipo menus chatos, só sabendo atalho. Então, tipo assim, saber sobre o scroll, que é o mais importante, você tem que ter essa rodinha do seu mouse. Se você não tiver ela, você tá no cu do peru, tá? Então, tem que ter um mouse com scroll, tá? Porque ele que vai ser o principal que a gente vai utilizar para movimentar, tá? Deixa eu só limpar tudo isso aqui, porque agora eu vou falar um pouquinho do teclado. O Blender, a gente vai utilizar muito essa área aqui, ó. O teclado numérico, tá? Ela é fundamental para você dominar o Blender, porque aqui a gente trava eixos, tá? Aproxima, loca, tá tudo aqui. Eu vou ensinar também sobre essa área aqui na próxima aula, tá? Na parte de manipulação de objeto, tá? Fora essa, a gente vai ter também... Acho que aí já entra a parte de manipulação. 1, 2 e 3 são atalhos e o W. Mas eu acho que para a próxima aula isso aqui ficaria legal. Alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram entender direitinho até agora sobre a interface do Blender? Tá difícil? Tá complicado de entender? Então, o mouse, isso aqui é o teclado, para quem não sabe, tá? Tudo ok até o momento. Beleza, eu deixei
Eu deixei o exercício para vocês, aí foi 15 minutinhos de aula, vai ter exercício para vocês fazerem, que basicamente é você splitar, movimentar, né? Trocar aqui um pouquinho aqui, você vê que dá para trocar, tá? Porque eu realmente não tenho muito o que falar sobre interface, porque assim, ao longo desse curso, a gente vai se aprofundar em mais opções que eu vou utilizar mais, e eu não quero ficar colocando muita coisa aqui agora para não ficar complicado de entender, tá bom? Então a gente tem que começar passo a passo, e eu quero fazer uma coisa tipo que fique legal para todo mundo entender de uma forma simples. Então, tipo assim, não vou me aprofundar muito hoje, tá? Hoje tá ok, e eu só quero falar um pouquinho agora desses exercícios, o que eu tô pensando pra gente. Porque assim, para você aprender Blender, não é você vir aqui e escutar eu falando e chegar e não praticar, tá? E eu não quero ser aqueles cara que tipo passam uns exercícios que foda-se, tá ligado? De colégio, lição de casa, não. Eu quero deixar uma coisa que seja legal, divertida e fácil para fazer, que ensine ao mesmo tempo. Então, o aprendizado vai depender de você abrir o Blender e fazer isso que eu falei, tá? Como primeiro passo, tá? E eu também tava querendo falar um pouquinho sobre disciplina, o caramba 4, mas disciplina não existe, tá ligado? A gente tem que levar tudo na parte da motivação e na raiva, né? Então, se você quer aprender o Blender de fato, você tem que ter uma motivação muito grande de abrir o programa e fazer, tá? A sua motivação é ou ganhar dinheiro, ou querer investir em você mesmo, tá ligado? E eu não quero mandar um papinho tipo de coach, de vire uma chavinha na cabeça, mindset, não. Isso não existe, tá ligado? O que existe é a motivação. O quanto você vai estar motivado a fazer isso aqui que eu tô falando. Então, se você quer aprender mesmo o Blender, você vai ter que fazer esses exercícios. No caso, eu deixei muito easy. É só manipular um pouquinho aqui, tá? Agora você sabe que o scroll do mouse gira quando você clica e arrasta aqui, você chega perto. Só dá uma brincadinha, tá? Você sabe que isso aqui é uma workspace, né? Que chamava de workspace ou cena, tá? Eu chamo de workspace porque eu acho que o ZBrush chamava de workspace, né? Uma brisa assim. Então isso aqui é uma workspace cinza, aqui é uma timeline. Essa daqui é a composição de cena. Aqui são propriedades chatas, tá? E aqui são as barras de programas que todos os programas têm. Isso aqui são telas que já estão pré-configuradas para você fazer determinada coisa, entendeu? Né? Então é isso, né? Na próxima aula eu vou ensinar manipulação. Então a aula está encerrada, tá? Eu vou parar de gravar agora, tá? Mas deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Eu aprendendo a força do ódio mesmo. Tem diferença entre as versões? É meio universal? Tem diferença entre as versões, tá? Na verdade foi até bom você ter falado isso, porque eu lembrei de uma coisa e ainda bem que eu não terminei, tá? A gente vai ter um Blender que ele é chamado de 2. alguma coisa, 2.79, né? A gente tem que ter um pouquinho de respeito por essa versão, que ela é a versão que dá menos problema no Blender, tá? Nas coisas que a gente já existe, que eu quero ver se eu abro ela aqui, a versão 2.79, tá? A versão 2.79 é o Blender, um Blender antigo, tá? Que é essa versão aqui. Ela muda tudo, entre aspas, né? A gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter a nossa workspace, a gente vai ter uma timeline, a gente vai ter aqui o controle da cena e menus chatos, tá? Mesma coisa. O que muda de uma para outra, botões, tá? Aqui a gente vai ter botões que não tem lá, essa barra aqui vai estar aqui em cima. Então assim, você trabalhando com essa versão, tá? E com essa, se você fizer o jeito que eu ensinei, configurar usando o left, né? Vai dar certo. Tranquilamente você vai usar as duas versões totalmente tranquilas. Mas o que muda de uma versão para outra são modificadores que são adicionados, né? No caso, eu não vou entrar em detalhe em modificador, mas se adiciona modificador, se tira modificador, tá? E desse Blender aqui, para esse, a gente perdeu... Esse aqui a gente perdeu muitas opções de animação, tá? Esse Blender aqui, ele ficou bem defasado em animação comparado a esse aqui. Esse aqui a gente tem... A animação desse aqui é bem melhor, o rig desse aqui é bem melhor, tá? E aqui a gente teve... Tem um nome para isso.
a gente desevoluiu. Então a gente desevoluiu desse para esse. Esse aqui, o antigo, é muito melhor para fazer rig, tá? Então tem esse porém. Engraçado que as versões novas vão ficando pior em rig e animação. Mas beleza. Fora isso também, da versão 3.1 para cá, para essa 4, o que mudou foi coisa de composição e esculpir, tá? No caso, esse Blender novo que a gente está utilizando, eu vou abrir esse Blender novo. Ele foi adicionado aqui, essa janela de esculpir, aqui, deixa eu só colocar aqui. De esculpir, foram adicionados muito mais pincéis. A gente tem pincel de simulação de tecido, tá vendo? Foi adicionado pincéis, então esse Blender 4.3 ele tá meio que lembrando um ZBrush. Se a gente pega o Blender 3.3, né, e vocês vão ver que a interface vai ser parecida, o Blender é quase igual, né? Deixa eu só ele abrir. Né? A gente tem um Blender quase igual, tá? Mas quando a gente entra em esculpir, peraí, eu tenho que colocar um negócio aqui, assim. Mexe. Tá, quando a gente entra em esculpir, não é. Por mais que tenha bastante pincel aqui, ó, a gente não tem essa área que tá aqui diferenciada, tá vendo? A gente consegue instalar pincel aqui e tal, né? Então essa área aqui na parte de modelagem, ela tá muito melhor, muito mais refinada que as versões anteriores, tá? Isso que mudou para essa 4.3 das antigas, tá? Tipo assim, o maior que mudou foi isso, tá? E aqui, se vocês repararem, aqui no curso, em links, eu coloquei a última versão e a versão 3.1, tá? Por que que eu coloquei a versão 3.1? Porque a versão 3.1, ela é a única que roda na interface nova, tá? Em PC batata. Tipo assim, eu tenho um PC merda que não roda Blender, tá? A 3.1 é a versão que é mais essa versão aqui que você... Não, essa aqui não. É essa versão que vocês estão vendo, se bem que essa aqui é 3.3. Essa versão, mas que roda em PC batata. Então, você utilizando essa versão, você vai conseguir acompanhar a aula da mesma forma, só que é um Blender mais leve, tá? Só que com menos recurso na parte de esculpir, tá? Então, esse Blender aqui, ele tá excepcional para esculpir. Deixa eu até dar uma mostrada aqui num projeto que eu tenho feito, tô fazendo, né? Textura, eu acho que é esse aqui. Não, é esse aqui não. É esse aqui. Então, eu tô modelando a Leandrinha, tá? Tipo, foda-se, processo, o pau no cu dela, né? Então eu tô modelando e esse resultado aqui a gente conseguiria com o ZBrush, tipo, de boa, perfeito. Só que eu consegui isso num Blender, tá ligado? Isso é uma evolução muito grande. Tipo assim, eu tô modelando aqui, tipo, brincando, tá ligado? Tá muito legal de modelar, tá? E esse tipo de modelagem é modelagem de massa, né, que eles falam, né? Então, tipo... O Daniel... Não, o pior não é isso, deixa eu só mostrar. Eu tô fazendo a textura dela. Quer ver, ó? Texturas... Leandrinha, acho que é essa aqui, ó. Caralho, só que o que pega é que eu vou ter que fazer o cabelo dela também, tá ligado? Isso que vai ser foda, mas eu vou fazer, né? Tive que ver nude dela também, foi a pior coisa do mundo, velho. Ó, então eu tô fazendo aqui a textura, né? Aí eu dei uma arrumadinha na mão dela, né? Porque a mão dela é tortinha aqui, né? O dedinho dela também é tudo estranho assim, né? Eu tô fazendo aqui a textura. Eu vou importar pro Second Life. Ela já tá com retopologia aqui, tá? O botãozinho dela. Mas é isso aí. A aula chegou ao fim, eu vou parar de gravar.